Vidas negras importam. Crença, Ney Lopes. O Deus da nossa aldeia não é uma pessoa, muito menos um tirano, um vigia de nós pobres humanos, registrando nossos deveres e haveres para brindar a um, presenteando prazeres, e a outro destinando dores. Muito menos é um Deus de algoritmo, com soluções calculadas para cada um de nós. O Deus da nossa aldeia é o que nós levamos simplesmente ao nosso jeito, dentro da mente da gente, latente no nosso peito. Crença, Ney Lopes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações e hoje, a minha estante preta. Antes, eu quero oferecer essa nossa conversa, estante preta, para Israel Júnior da Silva, Claude Dias, Regina Carvalho, Conceição de Maria, Nilva da Silva Elias, o meu Evaristo e a minha mais maravilhosa filha, Beatriz Camilo. Vamos lá, nessa minha estante preta. E o primeiro que eu ofereço para vocês é Coração Peludo, capa de jogo, edição do autor. Segundo o prefaciador Glauber, Coração Peludo é escrito numa ótica cômica. Oficialmente é um livro de contos. As narrativas, apesar de terem o mesmo protagonista, são independentes, mas não soará estranho se alguém chamar de romance. O nosso herói, Coração Peludo, é uma partícula de Dom Quixote em muitas maçãs. Às vezes se dá bem, outras se dá mal. Já John Tops fala que hoje é fácil, né? Você tem o Coração Peludo do livro do Camilo, você segue as lembranças como quem abre uma caixa de costura e vai encontrando ali linha, agulha, almofada para tecer a vida. A vida não é o mesmo time do Facebook. Nele você acompanha a vida de um homem que em todo momento tenta brotar na linha, na marra, no grito, no vacilo, mas dribla dali, dribla colar, tirorio ali, tirorio lá, ele vai seguindo feito mestiço, Garrincha, Maradona, sem encontrar a trave ou gol no final. Escuta o coração peludo, meu desprevenido autor. Saiba que no meio daquele caldo de cabelos, ainda com o coração peludo, bate por nós. Coração peludo, Plínio Camilo. Por favor, a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, assine o canal, por favor. De Rua, né? Coletânea de contos sobre meninos de rua. A literatura servindo como reflexão. Uma parceria de Plínio Camilo minha, com Júlio Dias, editora de concerto. Segundo Arielle Santos, o livro de rua, Plínio Camilo Dias, reúne 27 contos, alguns deles microcontos, que propiciam tanta intensidade e informação quanto as narrativas maiores presentes no livro. Os autores jornalizam suas experiências como educadores de rua, ao narrar histórias de jovens em situação de abandono na metrópole, alvo da indiferença e preconceito, né, daqueles que têm, aqueles que têm sua vida apagada. A experiência de rua dos autores propiciou aos contistas tomarem contato com a realidade do outro, que encenam em textos distintos, mas confluentes no recado de que é preciso ver, ouvir e reconhecer a humanidade dos marginalizados com condição. Começar pela dominação, o tratamento dado pelos ficcionistas, dignifica os personagens, tirando-os como sujeito vítima de história e vida ordinária que, felizmente, acumulam na rua do Brasil. A existência dessas pessoas tem um significado. Alguém os notou. Os autores têm dignidade. Assim retiram esses nomes de silêncio indiferente e segrega os miseráveis. Plínio Camilo fala sobre drogas, vício, pobreza, abuso, violência. Expõe principalmente como esses fenômenos
são considerados temas difíceis de serem tratados. São normais para quem vivencia todos os dias. Por exemplo, no conto Paulo André, tem um diálogo muito interessante entre os dois. A leitura desses contos nos remete ao cotidiano da miséria urbana. Neles, os finais felizes são poucos. Prevalece a luta e a mesma proporção resistência e inteligência, futuros promissores, desejos de sonhos tão bonitos quanto de qualquer pessoa. Os autores oferecem um livro de conteúdo denso e constrói com maestria suas narrativas dignas de serem lidas e relidas, pois ficam gravadas na nossa memória, no nosso consciente, sob uma forma de contos, como vemos as pessoas. De Rua, Plínio Camilo e Júlio Dias. Por favor, deixe seus comentários. Luísa, novela, edição do autor. Na apresentação desse livro, uma Luísa me diz que as narrativas nunca terminam, apenas tornam outra narrativa, uma alegoria, ou até uma lenda. Aprendi com outra Luísa que escrever é escolher parte de uma imensa história para contar. Eleja um início qualquer e termina onde bem quiser, com o efeito desejado, de sopetão, sua também, se quiser, deixando uma lição, um suspense ou algo para pensar, com um sorriso na alma ou a boca aberta. História sempre há muito antes e muito depois, porém um gostoso durante. Luiz é isso, um corte de uma grande história. Certo? Luísa também é homenagem à minha mãe, Luísa da Silva, a mim. Luísa, edição do autor, capa, canal. Nota de escurecimento de gerações, né? Assine nosso canal. Nota de escurecimento, contos, né? Edição do autor. O livro que também dá um nome a esse programa é uma coletânea de contos negros, de olhares com protagonistas, narradores, situações ampliado, que começa com o seguinte conto. Somos Exu, somos vários Exu. Não nascemos muitos, éramos só um, e foi um dia mandado por Olum do Maré para viver com Oxalá. Ele dizia que o momento de nossas filhas seríamos parecidos, também para sermos melhores. E lá ficamos, um só, na porta da casa, pronto para fazer o que ele mandasse ou pedisse. Corrimos para cima, para baixo, feliz, feliz. Um dia passou por lá, por um milá, viu-nos e ficou encantado, pois há muito queria um filho só seu, um filho igual a nós, que éramos somente um. Há outros contos e notas de escurecimento. Nota de escurecimento, edição do autor. Capa Plínio Camilo. Ofereça os seus comentários, deixe suas observações, né? Estão interessados nos livros? Entre em contato. Vamos lá. O Namorado do Papai Ronca. Edição do autor, né? Ganhou o prêmio PROAC de 2012. Capa, Diogo Nogue. Segundo Maria Helena Martins, o autor harmoniza a linguagem internética, discurso conciso com terminologia, recursos gráficos próprios, privilégio ao diálogo, com a linguagem coloquial corrente. Na integração desses aspectos, constrói um texto efetivamente literário, pois trabalha a palavra de modo a ir além do seu uso comunicativo e cotidiano, buscando a expressividade numa dimensão que supera o texto. Assim, o que é eminentemente coloquial, sem aspecto, se condicionou a entender por literário. Resulta, contudo, um texto elaborado, pois o autor designa de densidade significativa por meio de figuras de linguagem como repetição, reiteração, enfatizando o aspecto emocional de quem a usa para quem se dirige no contexto da obra. Mais do que uma questão vocabular, o uso das expressões coloquiais ou comum na internet chama a atenção do modo que o autor desenvolve um diálogo relato, vivo e rápido,
mas suficientemente denso e sugestivo para se conhecer o perfil do protagonista e a sua constelação familiar e a sua sensibilidade, certo? O próprio conflito de Dante com relação entre seu pai, Valdemar, condicionado na rejeição ao ronco e ao cigarro, assume um valor secundário diante de tantas premissas existenciais aos quais ele tem que testemunhar e, ao mesmo tempo, vivenciar. Distância da mãe, doença, ameaças de morte familiares, espécie de afetos amorosos, anseios, dúvidas diante de relações distantes entre colegas e amigos. Toda essa gama de situações o autor trata com toque de ironia, e nunca lhe falta o senso do humor, outro fato que acrescenta ao livro uma dimensão humana, configurando sua coerência interna e efetivamente literária. O Namorado do Papai Ronco, Plínio Camilo. Capa, Diogo Norte. Assine o canal. Outras Vozes. Coletânea de contos do Negro Escravizado. 11 editoras. Segundo Luigi Cardi, é um coro de vozes, outrora cantar. É um canto que guia os contos do livro Outras Vozes. Trata-se de 32 histórias que mostram a realidade dura em que viviam os negros durante o período da escravidão em nosso país, de como eram tratados como objeto e como tentavam para sobreviver, não perder o único fio de esperança que insistia em permanecer. São histórias de profunda dor. O livro Plínio Camilo alterna o verso e a prosa, fazendo que o texto tenha uma dinâmica interessante, uma espécie de cistoide e assistoide. Faz todo sentido nessa obra. Embora trate de voz calada ao longo do verso, são testemunhos dessas pessoas caladas que vêm à tona no livro. Um exemplo, o conto Tumbeiro, por exemplo, descreve o interior do navio, as surras, a fome, a sede, a tentativa de sobreviver de sequestrados que ali estavam acorrentados, sem saber o que seria das suas vidas, tentando recordar os dias bons da terra, e eles sabiam que nunca mais. Já, segundo Moira Martins, o narrador está quase sempre na terceira pessoa, às vezes na primeira, e com certeza ele é negro. Portanto, muda-se a perspectiva. Não se trata mais de um branco falando de negro, mas de um igual relatando os acontecimentos. Chama atenção nessas histórias a multiplicidade de experiências humanas relatadas do ponto de vista daqueles que, em geral, sofrem ação e a variedade de formas narrativas criadas de um modo poético, expressivo e expressivo. Ao final da leitura, chega à conclusão que o autor, Felipe Camilo, atingiu plenamente seu objetivo. Fica evidente o sofrimento, a humilhação, a loucura, as paixões e os laços familiares de amizade, os ódios, a vingança e até mesmo os personagens desse além do inevitável próspera, mostrando sujeito no interior uma cultura rica, rica, diferente, porém, que foi parcialmente dominada por outras vozes. Deixe seus comentários, que acharam dessa minha estante preta. Vamos agora para o lançamento, agora está aí, para que todas e todas possam adquirir. Pretos Encontros Jovens, e é importante capa desse book com as autoras e autores Cristiane Sobral, Débora Andrade, nós, Tia Rosa Aldequi, Dona Reis, Aita Moraes, Ana Letícia, Henrique Lopes, Sueli Maia, Sueli Fernandes, Thiago Pedroso e eu, Plínio Camilo. Cada conto traz uma narrativa curta que transita entre a fantasia, a realidade, terror, suspense, amor, solidão, trauma, esperança. As histórias retratam a vida e o olhar de negras e negros brasileiros, desde o passado até o presente e talvez até o futuro. Com uma escrita sensível e envolvente, Pretos Encontros
Rosa mostra a riqueza da cultura e da experiência negra no Brasil, convidando leitores e leitoras a refletir, a se emocionar, refletir sobre questões importantes atuais. Uma obra de Vitor Mudo, né, que representa e contribui muito com essa literatura negro-brasileira. Pretos encontros jovens. Na Mondru, entre em contato com ele ou com os autores aí. Estamos terminando. Por favor, assine nosso canal. E aí nós temos Pretos Encontros, volume 2. Foi um dos finalistas do Prêmio. E muitos autores são importantes sempre falar. Vinícius Henrique, Thiago Pedroso, Hélio Fernandes, Shirley Maia, Ney Lopes, Ney Coutu, Masa Dia Mapungo, Luana Levi, Cátia Moraes, Fé Rosa ADQ, Gabriel Messias, Diogo Nog, Denise Nascimento, Débora Medeiros de Andrade, Cristiane Sobral e eu. Eis uma apresentação. O Bantu é uma filosofia, uma ética, e significa eu sou porque somos todos. Quem tem um Bantu é aquele que entende que nós precisamos um dos outros para sairmos das palavras para a ação que se fez e da ação que se fazer. Somos nós que também contamos as nossas histórias presentes, passadas, e aí também é uma antologia preta de contos curtos, que é narrativas de escritoras pretas e escritores negros brasileiros, diversas matizes literárias, vários olhares e heterogêneas abordagens, publicado pela Aldeia de Palavras. Pretos Encontros, volume 2. É isso. Agradeço a atenção, a presença de todos e todos os comentários. Nota escurecimento geral. E é isso, leiam escritoras e escritores negros. Vidas negras importam.